Você vive dias corridos, acorda com a mente cheia, dorme com o coração cansado e, mesmo assim, existe um espaço dentro de você que não se preenche com tarefas, compromissos ou conquistas. Esse espaço tem nome. Ele não grita, mas chama. Ele não acusa, mas insiste. É o lugar onde a comunhão com Deus deveria habitar. Você pode frequentar igreja, ouvir mensagens, conhecer versículos, mas ainda assim sentir que algo está distante, como se Deus estivesse próximo demais para ser ignorado e longe demais para ser tocado. Essa sensação não é fracasso espiritual, é sede. E sede não é sinal de morte, é prova de que ainda existe vida clamando por fonte. Comunhão real com Deus não é um evento isolado, não é um momento raro reservado para dias especiais. Comunhão real é relacionamento vivo, constante, diário. É aprender a caminhar com Deus quando ninguém está olhando, quando não existe música ao fundo, quando o coração está bagunçado e a fé parece silenciosa. Você não foi criado para visitas ocasionais na presença de Deus. Você foi criado para habitar nela. O problema é que, com o tempo, você pode ter aprendido a sobreviver espiritualmente, quando o chamado sempre foi para viver em profundidade. Talvez você tenha crescido ouvindo que comunhão é oração longa, palavras bonitas, postura perfeita. Mas comunhão verdadeira começa quando você se apresenta inteiro, sem máscaras, sem discursos ensaiados, sem tentar impressionar o céu. Deus não se conecta com versões editadas de você. Ele se relaciona com quem você é de verdade. Enquanto você tenta parecer forte, Ele espera sinceridade. Enquanto você tenta entender tudo, Ele convida para confiar. Comunhão não exige explicações completas, exige entrega diária. Existe uma mentira silenciosa que tenta se instalar no seu coração. A ideia de que Deus se aproxima apenas quando você está bem espiritualmente. Isso afasta você nos dias difíceis, mas o Deus da comunhão real não se afasta quando você falha. Ele se aproxima ainda mais. A palavra afirma em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Percebe a dinâmica? Não é desempenho, é movimento. Um passo sincero na direção dele muda completamente o ambiente espiritual onde você está. Você não precisa organizar sua vida inteira para então buscar comunhão. É exatamente o contrário. É na comunhão que a vida começa a encontrar ordem. Você tenta resolver tudo primeiro, vencer batalhas, consertar erros, vencer pecados. Mas Deus está dizendo que a transformação não acontece fora da presença. Ela nasce dentro dela. Comunhão diária não é fuga da realidade. É o lugar onde você recebe força para enfrentá-la com clareza, fé e discernimento. Talvez você ore apenas quando a dor aperta. Talvez você fale com Deus somente quando algo sai do controle. Isso não é errado, mas é incompleto. Comunhão real é aprender a falar com Deus quando tudo está calmo, quando nada parece urgente, quando o silêncio revela o que o barulho esconde. É nesse lugar que Deus trata raízes profundas, não apenas sintomas visíveis. É ali que Ele forma caráter, amadurece fé e constrói intimidade verdadeira. Você precisa entender algo essencial. Deus não deseja apenas sua obediência, Ele deseja sua presença. Ele não busca servos mecânicos, Ele chama filhos conscientes. Em João 15:4 está escrito: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecer não é visitar, não é aparecer de vez em quando, não é lembrar quando sobra tempo. Permanecer é fazer da presença de Deus o ambiente onde você pensa, decide, reage e vive. É acordar com essa consciência e dormir com essa certeza. Comunhão diária muda sua percepção. Você começa a ouvir Deus nos detalhes, nas pausas, nos confrontos internos, nas decisões simples. Você percebe quando algo não vem dele, mesmo que pareça bom.
Você sente quando deve avançar e quando precisa esperar. Isso não vem de fórmulas, vem de convivência. Assim como você reconhece a voz de alguém íntimo, mesmo em meio a uma multidão, você aprende a reconhecer a voz de Deus quando caminha com Ele todos os dias. Este vídeo não é sobre religiosidade, não é sobre regras rígidas ou metas espirituais inalcançáveis. É sobre resgatar aquilo que o cansaço, a rotina e as decepções tentaram roubar de você. A comunhão viva, simples e constante com Deus. Você não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa estar disposto. Deus não espera performance, Ele responde disponibilidade. Se existe algo queimando dentro de você enquanto escuta essas palavras, não ignore. Essa chama não nasce do acaso. É o Espírito chamando você para mais perto, convidando para uma caminhada diária, real e transformadora. Comunhão não é peso, é privilégio. Não é obrigação, é encontro. Não é cobrança, é relacionamento. Se essa palavra está tocando seu coração, escreve nos comentários. Minha comunhão com Deus começa hoje. Declare isso com fé, porque decisões espirituais liberam movimentos espirituais. Quando você decide buscar comunhão real com Deus todos os dias, a primeira coisa que precisa cair por terra é a ideia de que isso depende de tempo sobrando. Comunhão não nasce de agendas vazias, nasce de prioridades bem definidas. Você pode ter 24 horas iguais a qualquer outra pessoa, mas o que muda é quem governa essas horas. Muitos dizem que não conseguem manter uma vida espiritual constante porque trabalham demais, cuidam de filhos, estudam, enfrentam pressões. A verdade é que comunhão não concorre com a vida. Ela sustenta a vida. Sem comunhão, tudo pesa mais. Com comunhão, até os dias difíceis encontram sentido. Você não constrói intimidade com Deus tentando encaixá-lo nos espaços que sobram. Comunhão real acontece quando Deus deixa de ser visita e passa a ser centro. Isso não significa abandonar responsabilidades, significa aprender a viver cada responsabilidade consciente da presença dele. É falar com Deus enquanto dirige, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto decide. É perceber que a comunhão não se limita a um lugar físico, mas acompanha você onde estiver. Existe uma resistência interna que surge quando você começa a buscar essa proximidade diária. Sua mente tenta dizer que você não está preparado, que falhou demais, que não merece esse nível de intimidade. Essa voz não vem de Deus. Deus nunca exigiu merecimento para relacionamento. Ele sempre ofereceu acesso. Em Hebreus 4,16 está escrito: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confiança aqui não é arrogância espiritual, é consciência de que você é convidado, não tolerado. Comunhão diária exige constância, não intensidade ocasional. Muitos começam empolgados, cheios de expectativas, mas desistem quando não sentem algo extraordinário todos os dias. Deus não se revela apenas no fogo e no vento forte. Muitas vezes, Ele fala no sussurro, na simplicidade, no silêncio. Se você busca comunhão apenas por emoção, vai se frustrar. Se busca por relacionamento, vai amadurecer. Relacionamentos profundos não se constroem com picos emocionais, mas com presença fiel. Você precisa entender que comunhão também confronta. Quanto mais perto você anda de Deus, mais sensível você fica para perceber o que precisa ser ajustado. E isso não é condenação, é cuidado. Deus não expõe para envergonhar, Ele revela para curar. Muitos se afastam porque não querem lidar com esse confronto interno, preferem uma fé superficial que não mexe em hábitos, escolhas e atitudes. Mas comunhão real transforma. E transformação sempre começa de dentro. Talvez você espere sentir vontade para buscar Deus todos os dias, mas disciplina espiritual não nasce de vontade, nasce de decisão. Vontade oscila, decisão sustenta.
Existem dias em que você vai sentir prazer na presença, outros em que vai apenas permanecer por fidelidade. Ambos são válidos. Deus honra quem permanece mesmo quando não sente. É nesse lugar que a fé deixa de ser dependente de sensações e passa a ser convicção. Comunhão diária também exige silêncio. Você vive cercado de vozes, notificações, opiniões, cobranças. Se você não aprende a silenciar o exterior, dificilmente ouvirá o interior. Deus fala com clareza quando você cria espaço. Não é ausência de barulho, é atenção direcionada. É escolher desligar algumas distrações para ouvir o que realmente importa. O silêncio não é vazio, é ambiente de revelação. Você pode orar palavras simples. Não existe necessidade de discursos longos ou frases elaboradas. Deus não se impressiona com eloquência, Ele responde sinceridade. Fale com Ele como quem fala com alguém que conhece você profundamente. Abra seu coração, compartilhe medos, dúvidas, alegrias e decisões. Comunhão não é monólogo religioso, é diálogo vivo. E muitas vezes Deus responde ajustando sua percepção, trazendo paz onde antes havia confusão. A palavra se torna viva quando lida em comunhão. Não é leitura apressada, é meditação consciente. Um versículo pode sustentar seu dia inteiro quando é recebido com atenção e fé. Em Salmos 1:2 está escrito: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar não é repetir mecanicamente, é permitir que a verdade desça da mente para o coração, moldando pensamentos e atitudes. Quando você vive comunhão real, sua fé deixa de ser frágil. Você não se abala com facilidade, não reage impulsivamente, não se perde em meio a crises. Isso não significa ausência de lutas, significa presença de direção. Comunhão não remove desafios, mas fortalece você para atravessá-los com maturidade espiritual. Se essa palavra está edificando você, não caminha sozinho. Existe uma comunidade sendo formada por pessoas que decidiram não viver uma fé superficial, mas uma caminhada profunda com Deus. Se inscreve aqui e faz parte desse ambiente onde a comunhão não é discurso, é prática diária. Caminhar junto fortalece, edifica e mantém você firme quando o cansaço tenta dominar. Tudo o que você está ouvindo aqui não é teoria distante. É um convite para uma vida espiritual consistente, viva e real. Comunhão diária não acontece por acaso. Ela é construída, cultivada e protegida. E quando você entende isso, sua relação com Deus deixa de ser instável e passa a ser sólida. Existe um ponto na sua caminhada em que você percebe que comunhão real com Deus não é apenas sobre buscar, mas sobre permanecer. Buscar é o início, permanecer é maturidade. Muitos começam bem, cheios de sede, mas poucos entendem o valor de continuar quando a novidade passa. Permanecer é ficar mesmo quando a rotina se instala, mesmo quando não existe sensação, mesmo quando o céu parece silencioso. É nesse lugar que a comunhão deixa de ser frágil e se torna raiz profunda. Você precisa entender que Deus se revela progressivamente. Ele não entrega tudo de uma vez, porque intimidade não suporta pressa. Assim como relacionamentos humanos crescem com convivência, confiança e tempo, sua relação com Deus se fortalece com constância diária. Cada momento simples na presença dele acumula algo invisível, mas poderoso. Você não percebe no primeiro dia, nem no segundo. Mas com o tempo, você começa a reagir diferente, pensar diferente, decidir diferente. Isso é fruto de comunhão cultivada. Talvez você esteja vivendo um tempo em que ora, lê a palavra, mas ainda sente um vazio. Isso não significa ausência de Deus. Muitas vezes é Deus expandindo sua capacidade espiritual. Quando Ele percebe que você está pronto para mais profundidade, Ele alarga o espaço interior. E expansão dói, crescimento incomoda.
Silêncio nem sempre é distância. Muitas vezes é treinamento. Deus está ensinando você a confiar mais na presença dele do que nas respostas imediatas. Comunhão real também envolve obediência sensível, não aquela obediência pesada, movida por medo, mas aquela que nasce do amor e do entendimento. Quando você anda perto de Deus, percebe pequenos direcionamentos, ajustes simples que fazem grande diferença. Uma conversa que você evita, um hábito que precisa ser deixado, uma atitude que deve ser corrigida. Esses toques não vêm como acusações, vêm como convites para a maturidade. Ignorar esses ajustes enfraquece a comunhão. Responder a eles fortalece sua intimidade com Deus. Você já percebeu que quanto mais perto de alguém você está, mais fácil é ferir essa pessoa sem querer? O mesmo acontece na comunhão com Deus. Quanto mais sensível você se torna à presença dele, mais percebe quando algo não agrada, quando algo desalinha. Isso não gera culpa, gera zelo. Você passa a proteger sua comunhão porque entende o valor dela. Não é mais sobre obrigação espiritual, é sobre não perder um relacionamento precioso. Muitos confundem comunhão com isolamento, mas comunhão verdadeira não afasta você do mundo, ela posiciona você corretamente dentro dele. Você continua trabalhando, convivendo, enfrentando desafios, mas agora com outra consciência. Você não reage como antes, não se entrega às mesmas pressões, não absorve tudo que chega. Existe um filtro espiritual sendo ativado dentro de você. Isso é fruto de convivência diária com Deus. A Bíblia revela em Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Essa declaração não é sobre perfeição, é sobre proximidade. Moisés também falhou, também teve medos, também questionou. Mas ele aprendeu a permanecer na presença. Ele não se contentava com instruções à distância. Ele desejava relacionamento. Esse desejo abriu portas espirituais que poucos acessaram. Comunhão real também envolve aprender a esperar. Você vive em uma geração acelerada, imediatista, impaciente, mas Deus trabalha em processos. Quando você anda com Ele todos os dias, aprende que esperar não é perder tempo, é amadurecer confiança. Esperar na presença de Deus muda seu interior antes de mudar as circunstâncias. E quando as circunstâncias mudam, você já está preparado para sustentá-las. Talvez você esteja pedindo respostas claras, direções objetivas, sinais visíveis. Mas Deus, muitas vezes, está mais interessado em formar seu caráter do que em resolver rapidamente seus problemas. Comunhão não é um atalho para resultados, é um caminho para transformação. E transformação dura mais do que qualquer solução momentânea. Você também precisa entender que comunhão exige escolhas. Existem ambientes que drenam sua sensibilidade espiritual. Existem conversas que enfraquecem sua fé. Existem hábitos que roubam seu tempo e sua atenção. Quanto mais você cresce em comunhão, mais discernimento você desenvolve para escolher o que permanece e o que precisa ser deixado. Isso não é legalismo, é cuidado com aquilo que sustenta a sua vida espiritual. Em Salmos 25:14 está escrito: "O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele lhes dará a conhecer a sua aliança." Segredo não é revelado em encontros ocasionais. Segredo é compartilhado com quem permanece. Deus confia revelações a quem valoriza relacionamento. E quando você acessa esses segredos, sua fé deixa de ser superficial e se torna profunda, firme e segura. Comunhão diária transforma você por dentro de maneira tão natural que um dia você percebe que não consegue mais viver sem ela. Não por medo, mas por amor. Não por obrigação, mas por dependência consciente. Deus deixa de ser apenas alguém que você busca e passa a ser alguém com quem você caminha. Existe um nível de comunhão com Deus que só é alcançado quando você aprende a levá-lo para dentro da sua realidade cotidiana.
não é mais Deus no culto apenas, nem Deus no momento separado do dia. É Deus presente nas decisões simples, nas conversas difíceis, nas escolhas silenciosas que ninguém vê. Comunhão real não compartimenta a vida. Ela unifica tudo. Você começa a perceber que não existe área neutra quando Deus se torna Senhor. Ou ele participa, ou algo se desalinha por dentro. Você já viveu situações em que tudo parecia normal por fora, mas por dentro algo estava inquieto, pesado, desconfortável? Essa inquietação, muitas vezes, é o Espírito alertando que você está tentando viver algo sem incluir Deus no processo. Quanto mais profunda é a comunhão, mais sensível você fica a esses alertas internos. Eles não vêm para paralisar você, vêm para proteger. Deus não grita, ele sinaliza, e só percebe quem anda perto. Comunhão diária também envolve confiança nas pequenas direções. Nem sempre Deus vai falar de forma audível ou extraordinária. Muitas vezes, ele orienta através de paz ou ausência dela. Você aprende a respeitar quando algo parece certo espiritualmente, mesmo que não faça sentido lógico imediato. Isso não é misticismo, é intimidade construída. Assim como você reconhece o tom de alguém querido, sem precisar de explicações, você reconhece o direcionamento de Deus quando convive com Ele todos os dias. Talvez você tenha medo de errar, medo de tomar decisões e sair da vontade de Deus. Mas comunhão não elimina erros, ela ensina correção. Deus não abandona você quando erra tentando obedecer. Ele ajusta o caminho, reposiciona, ensina. O maior risco não é errar, é decidir sem consultar, é viver no automático espiritual. Quando você aprende a incluir Deus, até os tropeços se tornam aprendizado. Você precisa entender que comunhão real transforma a maneira como você enfrenta o pecado. Não é mais uma luta baseada apenas em força de vontade, é uma mudança de ambiente espiritual. Quanto mais você permanece na presença, menos atraente o pecado se torna. Não porque você se torna melhor, mas porque você se torna mais satisfeito em Deus. Pecado sempre tenta preencher vazios. Comunhão preenche de forma profunda e verdadeira. Existe uma cena recorrente na vida de quem anda em comunhão. Deus confronta você antes de você ser exposto. Ele corrige no secreto para preservar no público. Muitas quedas públicas acontecem porque faltou escuta privada. Quando você anda perto de Deus, Ele mostra antes, ajusta antes, alerta antes. Isso é cuidado, não controle. Deus cuida de quem permite proximidade. A palavra afirma em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os caminhos não é apenas pedir bênção, é envolver Ele em cada etapa. E quando você faz isso, caminhos que pareciam confusos começam a se alinhar de forma sobrenatural. Comunhão diária também redefine sua identidade. Você deixa de se ver apenas como alguém tentando agradar a Deus e passa a se enxergar como alguém que pertence a Ele. Isso muda sua postura, sua segurança e sua maneira de se posicionar diante da vida. Você não vive mais tentando provar algo, vive consciente de quem você é em Deus. Identidade sólida nasce de relacionamento contínuo. Talvez você tenha aprendido a buscar Deus apenas quando tudo está errado, mas comunhão madura ensina você a permanecer quando tudo está indo bem. E isso é mais difícil do que parece. Quando as coisas melhoram, a tendência é relaxar espiritualmente. Mas é exatamente nos momentos de estabilidade que você constrói raízes profundas. Comunhão não é muleta para tempos difíceis, é fundamento para toda a vida. Você começa a perceber que Deus se importa com detalhes que você achava irrelevantes. Ele se importa com o que você pensa, com o que você alimenta na mente, com o que você permite no coração. Não por controle,
mas porque tudo isso molda quem você está se tornando. Comunhão real não é invasão, é cuidado constante. Em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho não é apenas pedir que Deus resolva, é permitir que ele conduza. E condução exige presença contínua. Você não entrega e se afasta. Você entrega e caminha junto. Quando você vive assim, a fé deixa de ser um compartimento da sua vida e se torna o eixo central. Tudo gira em torno dessa relação viva com Deus. E mesmo quando você não entende, mesmo quando não vê resultados imediatos, existe paz. Paz que não depende de circunstâncias, mas de comunhão. Existe um amadurecimento espiritual que acontece quando você percebe que comunhão real com Deus não livra você de desertos, mas sustenta você dentro deles. Muitos imaginam que andar perto de Deus significa ausência de dificuldades. Mas a verdade é que quanto mais próximo você está, mais consciente se torna do processo. O deserto não é sinal de abandono, é ambiente de formação. Deus usa momentos de escassez, silêncio e espera para fortalecer raízes que não seriam firmes em tempos de abundância. Você pode estar vivendo um período em que ora, busca, permanece, mas não vê mudanças externas. Isso gera frustração se você não entende o propósito do processo. Comunhão madura ensina você a confiar mesmo quando não entende. Deus não desperdiça nenhuma estação. Ele trabalha em você enquanto parece não estar trabalhando ao redor. E quando você atravessa esse tempo sem romper a comunhão, algo profundo é construído dentro de você. No deserto, Deus revela o que realmente sustenta sua fé. Se sua fé depende de respostas rápidas, ela enfraquece. Se depende de resultados visíveis, ela oscila. Mas se depende de relacionamento, ela permanece. Comunhão real é provada quando você continua fiel, mesmo sem aplausos, sem testemunhos imediatos, sem sinais claros. É nesse lugar que sua fé deixa de ser interesseira e se torna relacional. Você precisa entender que Deus não se apressa como você. Ele vê o quadro completo. Enquanto você pede soluções, Ele está formando caráter. Enquanto você pede portas abertas, Ele está ajustando seu interior para que você saiba atravessá-las quando chegar o tempo certo. Comunhão não é um meio para acelerar processos. É o ambiente onde você é preparado para sustentá-los. Talvez você esteja se comparando com outras pessoas. Vê gente crescendo rápido, alcançando coisas, vivendo promessas visíveis. Isso pode gerar inquietação, mas comunhão real elimina comparações. Deus não trabalha em linhas paralelas idênticas. Cada processo é único, cada tempo é específico, cada caminho é personalizado. Quando você anda perto de Deus, aprende a confiar no seu próprio processo sem invejar o do outro. Comunhão diária também ensina você a lidar com frustrações sem se afastar. Muitos se afastam de Deus quando algo não acontece como esperavam. Eles confundem decepção com Deus com decepção com expectativas humanas. Deus não prometeu atender todos os seus desejos, mas prometeu caminhar com você em todos os cenários. E isso é mais poderoso do que qualquer resposta pontual. Em Isaías 43:2 está escrito: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás. Repara que o texto não diz se, mas quando. A presença de Deus não elimina a travessia, ela garante sustentação. Comunhão é saber que você não atravessa nada sozinho. Você também aprende, na comunhão, a descansar. Descansar não é parar de lutar, é confiar enquanto luta, é não permitir que a ansiedade governe seu coração. Quando você vive perto de Deus, aprende a entregar o que não pode controlar e agir com responsabilidade no que está ao seu alcance. Esse equilíbrio só existe em quem cultiva a intimidade diária. Comunhão real
Muda a forma como você ora. Você deixa de orar apenas pedindo e começa a orar ouvindo. Seu tempo com Deus se torna um espaço de alinhamento, não apenas de petições. Você sai desses momentos mais consciente, mais centrado, mais fortalecido. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro. Você começa a perceber que a presença de Deus se manifesta de forma simples. Uma paz inesperada, uma clareza repentina, um consolo silencioso. Deus não se revela apenas no extraordinário. Muitas vezes, ele se manifesta no comum, no cotidiano, no simples. Comunhão diária abre seus olhos para essas manifestações sutis, mas profundas. Em Lamentações 3, 22, 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Cada manhã é uma nova oportunidade de comunhão. Não importa como foi ontem. Hoje existe graça renovada, acesso liberado e presença disponível. Quando você entende isso, para de carregar culpa desnecessária. Você aprende a recomeçar todos os dias. Comunhão não é sobre perfeição, é sobre constância. Não é sobre nunca falhar, é sobre nunca desistir de permanecer. Chega um momento na sua caminhada em que a comunhão real com Deus deixa de ser apenas um lugar de refúgio interior e passa a se manifestar como uma força visível que molda toda a sua existência. Você não anuncia isso com palavras, não precisa provar nada para ninguém, mas sua vida começa a falar por si. Algo muda no seu olhar, no seu tom de voz, na forma como você reage quando é pressionado. Você percebe que não vive mais no modo de sobrevivência espiritual. Existe estabilidade, existe raiz, existe presença. Comunhão diária com Deus produz um tipo de firmeza que não nasce do controle, mas da confiança. Antes, qualquer imprevisto podia desorganizar você por dentro. Uma palavra atravessada, uma porta fechada, uma notícia inesperada eram suficientes para roubar sua paz. Agora, mesmo quando o chão parece instável, existe algo dentro de você que permanece em pé. Não porque você se tornou forte, mas porque você aprendeu onde se apoiar. Comunhão constrói esse lugar interior onde a alma descansa, mesmo em meio a tempestades. Você começa a perceber que sua forma de reagir às pessoas muda. Você já não responde com a mesma impulsividade, não se deixa dominar pela necessidade de se defender o tempo todo. Comunhão real ensina você a confiar que Deus vê aquilo que você não consegue controlar. Você entende que nem toda batalha precisa ser travada, nem toda acusação precisa de resposta, nem toda injustiça precisa de reação imediata. Essa maturidade não vem de frieza emocional, vem de intimidade espiritual. Quando você vive perto de Deus, suas palavras ganham peso espiritual. Você fala menos, mas quando fala, há verdade, há discernimento, há cuidado. Isso não significa que você se torna silencioso ou passivo, mas que aprende a escolher o tempo certo, o tom certo, o momento adequado. Comunhão não cala você, ela alinha você. E palavras alinhadas produzem vida, não confusão. Existe também uma mudança profunda na forma como você lida com o cansaço. Antes, o desgaste emocional drenava sua fé. Agora, mesmo cansado, você não se sente vazio. Comunhão diária não elimina o cansaço físico, mas renova o interior de maneira contínua. Você aprende a descansar em Deus sem se desconectar da realidade. Aprende a parar sem se culpar. Aprende a confiar sem desistir. Esse equilíbrio só existe em quem anda perto. A comunhão verdadeira também afina sua percepção espiritual. Você passa a discernir ambientes, intenções e movimentos que antes passavam despercebidos, não por suspeita, mas por sensibilidade. Você percebe quando algo não edifica, mesmo que pareça bom. Você sente quando uma decisão precisa ser adiada, mesmo que pareça vantajosa.
Esse discernimento não nasce de regras externas, nasce de convivência constante com Deus. Em Efésios 1:17 está escrito: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação não são distribuídas de forma aleatória. Elas fluem da intimidade. Quanto mais você conhece Deus, mais entende a vida. Quanto mais anda com Ele, mais clareza recebe para decidir. Você também percebe que comunhão real reorganiza suas emoções. Você não deixa de sentir medo, tristeza ou frustração, mas essas emoções deixam de governar suas decisões. Você aprende a levar tudo para Deus antes de reagir. Aprende a não decidir no auge da dor. Aprende a esperar a poeira baixar na presença. Esse processo gera maturidade emocional e espiritual. Você não reprime sentimentos, você os entrega. Comunhão diária cria em você uma resistência espiritual silenciosa. Não é dureza, é firmeza. Não é isolamento, é discernimento. Você aprende a não absorver tudo que chega. Nem toda crítica entra, nem toda pressão permanece, nem toda opinião define você. Existe um filtro espiritual ativo dentro de quem anda perto de Deus. Esse filtro protege sua mente e guarda seu coração. Existe também um transbordar natural. Sua fé começa a alcançar outros sem esforço. Pessoas se sentem seguras perto de você. Não porque você tem respostas para tudo, mas porque você carrega paz. Comunhão com Deus gera um ambiente onde outros respiram alívio. Você se torna um ponto de descanso em meio ao caos, não por mérito, mas por presença. A palavra afirma em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repare que o texto fala de fruto, não de esforço. Fruto cresce naturalmente quando a raiz está saudável. Comunhão diária é o cuidado da raiz. O fruto aparece como consequência. Você também aprende a lidar melhor com o silêncio de Deus. Ele já não gera desespero, gera reflexão. Você entende que silêncio não é abandono. Muitas vezes é convite para amadurecer. Você aprende a permanecer mesmo sem respostas claras, confiando que Deus continua presente, mesmo quando não fala. Essa confiança profunda só existe em quem já caminhou muito tempo junto. Comunhão real redefine sua visão de sucesso. Você deixa de medir sua vida apenas por conquistas externas e começa a valorizar aquilo que está sendo construído por dentro. Você entende que não adianta ganhar o mundo e perder a sensibilidade espiritual. Você passa a proteger sua comunhão como algo precioso, porque sabe o quanto custou construí-la. Quando você chega nesse nível, sua fé deixa de ser frágil, instável e dependente de circunstâncias. Ela se torna firme, consciente e relacional. Você não vive mais tentando sentir Deus. Você vive consciente da presença dele. Comunhão deixa de ser um momento e se torna um estado interior. Esse é o resultado de uma caminhada diária, simples e fiel. Não perfeita, mas constante. Não espetacular, mas profunda. Uma vida sustentada por comunhão real com Deus. Chegar até aqui significa que algo foi despertado dentro de você. Não é apenas entendimento, é consciência. Você percebe que comunhão real com Deus nunca foi sobre técnicas espirituais, horários rígidos ou desempenho religioso. Sempre foi sobre relacionamento. Sempre foi sobre caminhar junto. Sempre foi sobre permitir que Deus ocupe o lugar que nunca deveria ter sido dividido com nada nem ninguém. Quando você entende isso, sua fé deixa de ser pesada e passa a ser viva. Comunhão diária com Deus não transforma apenas seus dias bons, ela sustenta você nos dias em que tudo parece fora do lugar. É nesse relacionamento contínuo que você aprende a não se perder quando as coisas fogem do controle.
Você entende que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, nem tudo precisa fazer sentido agora. Existe uma confiança sendo construída, uma certeza silenciosa de que Deus está presente, mesmo quando você não vê movimentos externos. Você começa a olhar para trás e percebe o quanto mudou. Situações que antes derrubariam você hoje apenas param por alguns instantes. Pensamentos que antes dominavam sua mente agora são confrontados com verdade. Medos que antes paralisavam agora são entregues na presença. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu porque você permaneceu, porque você escolheu não se afastar, porque você decidiu cultivar comunhão, mesmo quando era mais fácil desistir. Existe algo profundamente restaurador em saber que Deus deseja estar com você todos os dias, não apenas nos seus melhores momentos. Ele não se aproxima apenas quando você acerta, ele permanece quando você erra. Comunhão real cura a imagem distorcida de um Deus distante e severo. Você passa a enxergar um Pai presente, atento, paciente e envolvido com cada detalhe da sua jornada. Talvez você tenha chegado até aqui carregando culpas antigas, frustrações espirituais, promessas não cumpridas, expectativas quebradas. Comunhão diária não ignora essas dores. Ela as trata com amor e verdade. Deus não apressa seu processo. Ele caminha com você através dele. E isso muda tudo. Você não precisa mais fingir força. Você pode ser verdadeiro. E é exatamente nesse lugar que Deus trabalha de forma mais profunda. Você aprende que comunhão não exige perfeição, exige honestidade. Não exige discursos prontos, exige coração aberto. Não exige força própria, exige dependência consciente. Quando você entende isso, a oração deixa de ser obrigação e passa a ser encontro. A leitura da palavra deixa de ser tarefa e passa a ser alimento. A presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a ser ambiente constante. A Bíblia declara em Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Esse convite não é pontual, é contínuo. Deus não bate uma vez e vai embora. Ele permanece chamando, desejando comunhão, esperando abertura. E quando você abre, ele não entra para visitar, ele entra para permanecer. Comunhão real com Deus redefine sua esperança. Você deixa de esperar apenas por mudanças externas e passa a confiar naquilo que Deus está formando dentro de você. Você entende que uma vida alinhada com Deus é maior do que qualquer resposta imediata. Você passa a valorizar quem você está se tornando, não apenas o que você está conquistando. Você também entende que comunhão gera comunhão. Sua caminhada inspira outros. Seu testemunho silencioso desperta perguntas. Sua postura gera curiosidade, não porque você se tornou exemplo perfeito, mas porque você vive algo verdadeiro. Deus usa vidas autênticas, não performances espirituais. Talvez você ainda esteja no começo dessa jornada. Talvez esteja retomando algo que foi deixado para trás. Talvez esteja apenas entendendo agora o que sempre faltou. Não importa o ponto onde você está. O que importa é a direção. Comunhão real começa com uma decisão simples e diária. Permanecer. Hoje, amanhã, depois. Um dia de cada vez. Não existe vida cristã saudável sem comunhão. Não existe fé madura sem relacionamento. Não existe paz duradoura sem presença. Tudo o que sustenta você espiritualmente nasce desse lugar secreto, constante e vivo. E quando você escolhe viver assim, sua vida se torna um reflexo da graça que você recebe todos os dias. Antes de sair, se inscreve e caminha com a gente. Este espaço existe para fortalecer sua fé, aprofundar sua comunhão e lembrar você de que não está sozinho nessa jornada. E escreve aqui nos comentários o que essa palavra falou com você. Compartilha o que Deus despertou no seu coração.
Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa para não desistir hoje. Que sua comunhão com Deus não seja um momento isolado, mas um estilo de vida. Que sua fé não seja baseada em circunstâncias, mas em relacionamento. Que sua caminhada seja diária, real e sustentada pela presença.